Salve galera, boa tarde, feliz ano novo a todos. Nosso primeiro vídeo de 2026. Estamos um pouco em recesso, mas eu gostaria de comentar um pouco aqui com vocês um breve review de um presente que eu fui contemplado antes de acabar o ano, né? Que é esse item aqui, ó. Então acho que vale a pena falar um pouco desse item, porque ele é muito legal. Ele vai passar por algumas modificações. Ele é um brinquedão, mas ele tem um potencial muito grande para virar um modelo bem interessante, tá? E por se tratar de um veículo unitário para um só boneco, né, não para uma pessoa, ele acaba tendo um dimensional muito bom. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, primeira coisa, não esqueçam de nos seguir se você gosta do canal, dá o like ao final do vídeo se você curtir e ponha sua sugestão, seu comentário, sua crítica, qualquer que seja a sua opinião em relação aos modelos, bonecos, escalam para 6, estamos aí, tá bom? Então, pessoal, esse aqui, ó, é um jato helicóptero do Max Steel, é do começo dos anos 2000, isso aqui, ó, de 99. E esse jato, ele tem essa seguinte proposta. A figura é colocada aqui dentro, nesse assento, onde a gente tem um painel, tem os dois manches, tem alguns detalhes volumétricos aqui. E aqui embaixo, ó, você tem um gatilho que aciona essa turbina. Na verdade, ó, essa turbina, ela condiciona 3 hélices aqui em cima. Como vocês podem ver, tem uns desenhos bem interessantes essa hélice. Dá para fazer uma pintura bem legal aqui, valorizando esses volumes. Ela tem uma transparência de um plástico bem firme. Percebam como esse material é bom, porque isso aqui deve ter quase 20 anos, se não tiver mais. E olha como ele nem está amarelado, está bem transparente, tá? Então a gente tem isso aqui, ó, que é a turbina. Aqui abaixo um gatilho que a gente aciona. Óbvio, tratando de um brinquedo, né? A ideia era fazer com que a criança tivesse autonomia para segurar e fazer isso funcionar, né? E aqui na frente a gente tem um bico, né? Uma ponta ou uma proa, se a gente fosse falar de embarcação, que dependendo da condição desse gatilho, ó, vou ver aqui. Quando a gente muda a posição da turbina, o gatilho automaticamente ele muda também a frente. E aí ele deixa exposto essa parte aqui, que inicialmente, ó, ela só muda o formato, não tem nenhuma função específica, a não ser que isso aqui tenha alguma função. Ó. Tem alguns volumes, essa parte de cima que é uma arma, ela já fica disponível mesmo com o bico à frente, né? Não muda nada. E a ideia é que isso aqui seja utilizado nessa condição como se fosse um helicóptero, ó, né? Talvez até para o cara pousar. Deixa eu levantar um pouco a câmera aqui, ó. Né? O cara pousa. Eu vou botar. A gente está sem, faltando uma hélice. Então eu vou botar as que a gente tem aqui, ó. Essa hélice aqui, ó. Tem uma aqui. Então a proposta dele é isso aqui, ó. Tá? Aí eles têm um formato bem legal aqui, ó. Material de boa qualidade, plástico, com detalhes, parafusinhos. Isso aqui, ó, é flexível. Percebe? Ele tem uma estrutura de plástico mais rígido dentro, mas é um material, no geral, flexível. Tem uma vazão aqui, acredito que faça o encaixe. Enfim, ó, isso aqui é uma hélice, então só tá faltando uma.
que mais que a gente tem aqui? Quando ele está numa posição de, vamos dizer assim, de jato, né? Que é com a turbina direcionada no comprimento da aeronave, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui não voaria, então a gente tem as asas que são acopladas aqui, ó. Eu vou mostrar primeiro as asas independentes. Então a gente tem duas asas, ó, asas compactas, mas também com um volume bem interessante. Aqui ainda consta os adesivos, ó, armamento na ponta das asas, uma turbina. E essa asa ela é encaixada aqui na lateral, ó. Deixa eu encaixar aqui, fica melhor. Ó. Então o que a gente tem, ó. Lembra muito um jato, né? Mas obviamente ele é bem compacto, ó. E aí quando a gente tem o direcionamento de aceleração à frente, eu teria as turbinas nessa posição. Se eu for descer, eu tenho direcionamento. Se eu for pousar, consigo mexer isso, ó. Direcionar da forma que eu quiser aqui. Para baixo, para cima. Tá? E aqui a gente tem, ó. Então tá aqui, ó. Então se eu estivesse pousando, eu posso estabilizar e vir aqui. Tá certo? Então qual que é a nossa ideia inicialmente? Deixar isso aqui com um aspecto um pouco mais verossímil, como diz o Dinho, que foi quem me deu essa peça aqui de presente. E aí a figura, ela fica encaixada aqui no meio, ó. Eu vou tentar deixar isso aqui em pé e mostrar para vocês como fica a figura dentro. Ó. Vou tentar ajustar a câmera aqui. Pegar um Max aqui, ó. A gente tem um... Poderia ser um Falcon, tá, galera? Esse aqui tava bem à mão. Então, ó. Uma proteçãozinha. Bem simples de encaixar esse cara aqui. Ele fica bem acomodado. É bem ergonômica aqui a postura. A gente consegue fazer com as mãos aqui do Max, que são bem flexíveis, ó. Uma boa empunhadura. A gente tem aqui uma boa empunhadura. E aqui está o nosso piloto modelo aí. Aqui a gente tem a figura como ela está na posição jato. As pernas ficam em balanço aqui, isso aqui fica um pouquinho estranho, né? Eu mostro que, como a gente falou, é um item que era um brinquedo, então não tinha essa preocupação. Mas daí a gente tem aqui, e aí, quando a gente transforma ele em helicóptero, ó, ele tem essa proposta. Então isso aqui pode ser de estabilizador. E automaticamente, agora que eu estou vendo, o braço dele bate se eu deixar a hélice na posição, a hélice aumento, as asas na posição de voo, ó, quando eu voo, ela já vira. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a peça, ó, é uma peça relativamente grande, veja o pé da minha mão, o tamanho que ela fica. Mas é uma peça que vai ser customizada, a gente vai tentar tirar esse aspecto mais de brinquedão. Provavelmente esse gatilho aqui embaixo ele vai subir. Vamos ver como a gente consegue manter essa função de mudar a turbina atrás ali. Mas a ideia é que ela suma. Então, isso aqui me lembra muito aquele veículo do Mad Max 2, se eu não me engano, em que é um avião que lembra um pouco um helicóptero. Para poucas pessoas. Então a ideia vai ser fazer algo nesse tipo, alguma coisa que
seja com um aspecto mais real, mas que não tire esse encanto aí desse item bem bacana, tá bom? Então eu queria agradecer o Dinho pelo presente. A hora que der a gente vai mexer nele. Temos outras coisas na frente para colocar a mão. E assim que tiver mais informações, um andamento já dessa peça, o que vai ser feita nela exatamente, a gente vai atualizando vocês, tá bom? Então não esqueçam de dar o like aí, nos curtir, nos sigam. E em breve a gente vai trazer mais novidades na escala 1/6 nesse universo Falcon. Valeu? Grande abraço, galera!